náufragos de um transatlântico dentro de um barco salva-vidas, perdido em alto mar, tinham comido as últimas bolachas e contemplavam a antropofagia como o único meio de sobrevivência. Mulheres primeiro, propôs um cavalheiro. A proposta foi rebatida com veemência pelas mulheres, mas estava posta a questão: que critério usar para decidir quem seria sacrificado primeiro, para que os outros não morressem de fome? Primeiro os mais velhos, sugeriu um jovem. Os mais velhos imediatamente se reuniram no protesto. Falta de respeito. É mesmo, disse um. São difíceis de mastigar. Por que não os mais jovens? Sempre estão dispostos aos gestos nobres? Teoricamente, os que têm mais tempo para viver, disse um jovem. E vocês precisarão da nossa força nos remos e dos nossos olhos para avistar a terra, disse o outro. Então os mais gordos e apetitosos. Injustiça, gritou um gordo. Temos mais calorias acumuladas e, portanto, mais probabilidade de sobreviver de forma natural do que os outros magros? Nem pense nisso, disse o magro em nome dos demais. Somos pouco nutritivos, os mais contemplativos e líricos. E quem entreterá vocês com histórias e versos enquanto o salvamento não chega? Perguntou um poeta. Os mais metafísicos. Não esqueça que só nós temos um canal aberto para lá, disse o metafísico apontando para o alto, e que pode se tornar vital se nada mais der certo. Era um dilema. É preciso dizer que essa discussão se dava no canto do barco salva-vidas, ocupado pelo pequeno grupo de passageiros de primeira classe do transatlântico, sob os olhares dos passageiros de segunda e terceira classes, que ocupavam todo o resto da embarcação e não diziam nada, até que um deles perdeu a paciência e, já que a fome era grande, gritou: "Fumé?" Recebeu olhares de censura da primeira classe, mas como estavam todos literalmente no mesmo barco, também recebeu uma explicação. Estamos indecisos sobre que critério utilizar. Pois eu tenho um critério, disse o passageiro de segunda. Qual é? Primeiro, os indecisos. Essa proposta causou um reboliço na primeira classe acuada. Um dos seus teóricos levantou-se e pediu: não vamos ideologizar a questão, pessoal. Em seguida, levantou-se um ajudante de maquinista e pediu calma. Queria falar. Náufragas e náufragos, começou. Neste barco só existe uma divisão real, e a única que conta quando a situação chega a este ponto. Não entre velhos e jovens, gordos e magros, poetas e atletas, crentes e ateus. Entre minoria e maioria. E apontando para a primeira classe, gritou: vamos comer a minoria. Novo reboliço, protesto, revanchismo. Não, mas a maioria avançou sobre a minoria. A primeira não era a primeira em tudo, pois seria a primeira no sacrifício. Não podiam comer toda a primeira classe. Indiscriminadamente, no entanto, ainda precisava haver critérios. Foi quando se lembraram de chamar o Natalino, o chefe da cozinha do transatlântico, e o Natalino pôs-se a examinar as provisões, apertando a perna aqui, uma costela ali, com a empáfia de quem sabia que era o único indispensável a bordo. O fim dessa pequena história admonitária é que, com toda a agitação, o barco salva-vidas virou, e todos, sem distinção de classe, foram devorados pelos tubarões, que, como se sabe, não tem nenhum critério. Até a próxima viagem.